Olá pessoal, nosso vídeo hoje é sobre os sinais de pontuação. Então nós vamos aprender sobre os sinais de pontuação, né? Quando a gente deve utilizar, quais são os sinais, né? E como devemos utilizar esses sinais. Mas afinal, para que servem as pontuações? Então as pontuações elas nos ajudam, né? Os sinais de pontuação que a gente deve utilizar, né, corretamente, elas vão nos ajudar a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Então, quando a gente fala, né, você tem a entonação da voz, você tem a forma, né, que você vai poder se expressar através da voz. Na escrita, você tem que expressar esses sentimentos através dos sinais de pontuação. Você conhece quais são os sinais de pontuação? Então, vamos ver. Então, nós temos aí o ponto final, né? Travessão, ponto de exclamação, aspas, dois pontos, ponto de interrogação, vírgula e reticências. Então, aí alguns dos sinais de pontuação. Vamos aprender sobre cada um deles? O ponto final, como o próprio nome já diz, ele vai finalizar uma frase. Então, serve para indicar o fim de uma frase. Estou muito gripado. Hoje está frio. Então, eu falo aquela frase e encerro aquela frase com o ponto final. Então, vamos aí a alguns exemplos do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Né? Que bela mulher! Então, eu utilizo o ponto de exclamação. Ah! Né? Utilizo também, junto com algumas interjeições, o ponto de exclamação. Já a interrogação, né, com várias perguntas. Qual o seu nome? O que? Quem? Onde? Quando? São pronomes interrogativos. Então, sempre que eu for fazer uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. E algo que, né, que indica surpresa, espanto, eu utilizo o ponto de exclamação. Vírgula e ponto e vírgula. Então, a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. O ponto e vírgula serve para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência. Então, nós vamos ver com mais detalhes. A vírgula aí tem um exemplo, né, que indica uma pausa, uma pequena pausa na leitura. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, aí é um exemplo do uso da vírgula. Já o ponto e vírgula aqui embaixo, né, em mais algumas situações que a gente pode utilizar a vírgula. Eu utilizo a vírgula para isolar o vocativo, né, quem já estudou sabe que o vocativo é uma palavra que eu uso como chamamento, né, Maria, seja bem-vinda à nossa casa. Então, eu utilizo a vírgula para separar aí o nome Maria. Eu utilizo também para separar o aposto, né, como vem aqui embaixo. Então, Lúcia e Patrícia, irmãs de Gustavo, quem lembra que o aposto é uma explicação. Vem explicando, Lúcia e Maria são irmãs de Gustavo, né? Então, para não colocar essa frase, Lúcia e Maria são irmãs de Gustavo, eu utilizo o aposto, né, que é esse trecho separado por vírgulas, para explicar. Lúcia e Maria, irmãs de Gustavo, serão madrinhas do casamento. Então, eu separo também o aposto com vírgulas. Né? Ele também separa elementos de uma mesma função sintática. Aí compramos blusas, casacos, cachecóis, né? São, quando eu vou citar assim, vários nomes. Também separa elementos repetidos. Nada, nada poderá nos separar. Então, esse nada, nada, também separado com vírgulas, marca a supressão de uma palavra ou de um grupo de palavras, né? Como exemplo, Beto fez curso de violão, Lucas de saxofone. Então, eu retirei aí da frase, né? A frase completa seria Beto fez curso de violão, Lucas fez curso de saxofone. Então, como eu retirei esse pedaço, né? Fez curso, eu coloquei só Lucas de saxofone, eu coloco a vírgula também para separar aí. Separa também datas, né? O local da data. Já o ponto e vírgula, como eu falei, indica uma pausa maior que a vírgula, mas que a frase não terminou. Né? Então, ele é muito utilizado em orações coordenadas. Haja como quiser, mas depois não me venha reclamar. Então, são duas frases, mas que aquelas duas frases estão interligadas. Então, eu utilizo o ponto e vírgula. Estudei muito, logo passarei no concurso. Né? Então, elas estão interligadas, aquelas duas frases. Né? Podem também ser usadas para separar itens. É proibido uso de celular, uso de relógio, aparelhos digitais de qualquer espécie. Então, quando eu vou fazer
essa separação de itens, eu também utilizo o ponto e vírgula. Então, gente, a vírgula é muito importante a gente utilizá-la corretamente, porque a falta dela pode transformar completamente o sentido da frase. Como no exemplo aí, ó, pode ser uma pausa ou não o uso da vírgula. Quando eu utilizo a vírgula nessa frase, não, espere. Se eu não utilizo a vírgula, fica não espere. Então, mudou completamente o sentido. Pode-se criar heróis com o uso da vírgula. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Pode acusar a pessoa errada. E com o uso da vírgula, né, eu estou dizendo que essa pessoa, né, estou falando com o juiz. Então, o juiz aí vai ser um vocativo, né? Esse juiz é corrupto. Já se eu não utilizo a vírgula, fica a frase inteira. Esse juiz é corrupto. Pode salvar vidas também, né? Quando eu digo assim, não, tenha piedade. Eu utilizei a vírgula. Se eu não utilizo a vírgula, não tenha piedade. Né? Então, mudo completamente o sentido. E pode mudar uma opinião também. Não, quero ler. Não quero ler. Então, o uso da vírgula é muito importante no sentido da frase. Eu posso mudar completamente o sentido se eu não utilizar a vírgula corretamente. Agora eu tenho aí os dois pontos e o travessão, que geralmente são usados juntos. Né? Os dois pontos indicam uma enumeração ou que alguém vai falar algo. Então, hoje trouxe na minha mala. Então, vou citar o que eu trouxe. Vestidos, perfume, pente, escova. Então, eu coloco os dois pontos e separo os itens com a vírgula, né? O travessão, eu indico a fala de alguém em um diálogo. Então, se tem aquele tracinho no início da frase, né? Então, eu conheço, sei que aquilo é um travessão. Então, que aquilo indica a fala de alguém, certo? A professora falou. Eu vou colocar a fala da professora. Crianças, abram o livro na página 12. Então, para colocar a fala de alguém, eu utilizo o travessão. E antes de utilizar o travessão, eu coloco os dois pontos. A professora falou, 2 pontos. E aí vem a fala dela junto com o travessão. Parênteses e aspas. Então, eu utilizo o parênteses também para dar uma explicação no meio da frase, né? Uma informação extra. Pedro, aquele menino que conhecemos no parque, fará aniversário hoje. Então, eu utilizei essa explicação dentro do parênteses. Eu utilizo também para fazer indicações bibliográficas. Então, tem aí uma frase de Chico Buarque de Holanda. Então, eu tenho a frase dele, né? Que veio entre aspas, porque eu estou colocando a fala dele, que a gente vai ver as aspas agora. E depois eu venho a referência de quem é essa frase. Coloco essa referência dentro do parênteses. As aspas indicam que eu copiei a fala de alguém, né? Uma frase que alguém disse, da forma como foi dita, exatamente. Então, como diz Maurício. O que Maurício diz? Maurício de Souza. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, eu coloquei as aspas, né, entre aspas, o que Maurício falou. Expressões estrangeiras, neologismos ou gírias, né? Nós já estudamos o estrangeirismo, que são palavras que vieram de outra língua e se incorporaram à nossa. Como o exemplo de outdoor, por isso que eu coloquei ele entre aspas, porque ele é um estrangeirismo. E o neologismo são palavras novas que são criadas. Então, aí vou deletar aqueles arquivos indesejados, né? Então, deletar é uma palavra que foi criada, é um neologismo. E como eu já expliquei, né, o vocativo é um chamamento, então o vocativo eu posso utilizar a vírgula para separá-lo, né, como tem aí nos exemplos. E o aposto eu posso utilizar mais de um sinal de pontuação. Eu posso utilizar a vírgula, né, então eu coloquei aí nos exemplos. E posso usar também o travessão, certo? Então no aposto eu posso utilizar a vírgula ou o travessão. O último aí que nós vamos estudar são as reticências. Então, reticências indicam um pensamento não finalizado, quando você quer deixar aquilo no ar, né, sem concluir o seu pensamento. Eu preciso da escola, mas, né, alguma coisa tem aí. Então, eu tenho esse texto aí, né, de Nilson Furtado, que eu gosto muito, adoro reticências. Adoro reticências, aqueles 3 pontinhos intermitentes em dizer que nada está fechado, que nada acabou, que algo sempre está por vir. A vida se faz assim, nada pronto, nada definido, tudo sempre em construção, tudo ainda por se dizer, nascendo, brotando, sublimando. O que seria de nós sem a experiência da continuação? Então, as reticências, né, dá a ideia de que
até na nossa vida, de que tudo está, né, em constante transformação, que a gente está sempre mudando, né? A gente nunca deve se acostumar com aquilo que a gente já tem, mas sempre está buscando algo novo. Então, para não esquecer, os sinais de pontuação garantem a nossa comunicação, fazendo com que sejamos compreendidos ou entendidos no que queremos transmitir por meio da escrita. Então, é muito importante utilizarmos corretamente. Por hoje é só.